quando a gente olha para o celular, por exemplo, né? Observando esse problema, né, de sujeito e objeto, né? A gente pode dizer de forma simples, né, de que se eu sou o sujeito, né, então a minha relação com o meu celular, né, eu sou o sujeito ou eu sou o objeto? Eu sou o sujeito, porque eu mexo no celular, né? Sou eu que estou mexendo. O celular é só um objeto na minha mão. Mas a grande questão é a seguinte, sabendo tudo que a gente sabe sobre algoritmos, sobre inteligência artificial, né? E o quanto, por exemplo, uma notificação mexe com a nossa atenção, né? Aquela notificação do iFood, bem na hora que você está com fome, né? Aparece aquilo ali. Quem é o sujeito e quem é o objeto dessa ação? Eu achei que eu ia te pegar nessa pegadinha, mas você foi mais rápido, antes de eu te perguntar. Eu tava com essa engatilhada aqui. Porque vamos partir do princípio, né? Se a gente tá na relação entre o sujeito e o objeto, e agora a gente coloca uma interface. Se alguém mexeu nessa interface e mudou a percepção, a observação do objeto, logo, nós viramos objetos. Perfeito. Por isso que essa separação entre sujeito e objeto ela é frágil. Porque quando você percebe isso, essa relação, então, não dá pra gente fazer nesses termos. Então, assim, o ser humano não é o único sujeito nessa ação. A tecnologia, ela pode ser, né? Então, a depender da situação, né, sei lá, esse computador pode ser o sujeito da nossa ação, percebe? Porque a grande questão, e por isso que o Bruno Latour, que é um filósofo que abriu essa discussão, né, nos anos 90, ele vai observar o seguinte, de que, por exemplo, e é bem interessante, tem um livro dele chamado Jamais Fomos Modernos. Leia, é muito legal, de 94. Já gostei do nome, já. É uma puta provocação e tal. É talvez um dos livros mais famosos dele. Mas o que ele vai mostrar? De que ele foi estudar pilha. Ele foi estudar pilha, a história da pilha, né? Como antropólogo, né? E aí, o que acontece? Aí ele falava pras pessoas, né? Eu tô indo estudar pilha, né? Aí o pessoal, você tá querendo entender as relações sociais por meio da tecnologia? Não, eu tô indo estudar a pilha mesmo. Aí o pessoal, então você quer saber a grande transformação do capitalismo depois da segunda revolução industrial? Não, eu tô indo estudar pilha. E aí ele vai brincando, né? Como assim, todo mundo tá querendo procurar os humanos da história. Ele fala, não, eu quero começar pela pilha. Como é que a pilha muda o ser humano? Percebe? Por exemplo, como a energia elétrica mudou o ser humano de deixar ele mais tempo acordado. Percebe? Não é só capitalismo, não é só, sei lá, esses vários ismos que a gente conhece, não é só revolução industrial. O próprio fato da energia elétrica existir, ela muda algo no ser humano. Biologicamente, né? Não só no mundo das ideias, né? No tudo, no tudo, no todo, né? No seu completo. Então ele vai falar quem é o sujeito e quem é o objeto numa relação como a eletricidade. Então, ele vai falar, essa separação ela é frágil. Então, talvez, e aí é o que ele sugere, né, no que ele chama de teoria ator-rede, que é a ideia, então, de que, assim, criar uma simetria entre os atores humanos e os atores não humanos. Quebrar a ideia, então, de sujeitos e objetos, mas tentar mostrar de que, assim, existe uma agência do celular sobre o humano. Da mesma forma que existe uma agenda entre o humano no celular. Ou seja, os dois agem de forma proativa, né? Exatamente. Os dois têm uma agência, têm uma certa responsabilidade ali em jogo, na cena, né? Assim como, por exemplo, as mudanças climáticas, a gente não pode dizer que é só um problema da natureza, é um problema da ação humana. Mas as respostas disso, né? Então, os alagamentos, também os alagamentos, sei lá, em Petrópolis, né, que a gente pode dizer, ou cada vez mais a gente vê aí vários desastres climáticos, também é uma agência do clima tentando responder a essas ações. Mas olha que louco, né? Basicamente, a gente quebra a ideia de causa e efeito com isso, né? Bom, boa pergunta, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente tá falando são multicausas, né? Multicausas e multiefeitos. A gente não quebra a ideia de causalidade. A gente começa a colocar a teia muito mais complexa, né? Então a gente percebe assim, o que a gente começa a fazer é mostrar de que esse purismo que muitas vezes a nossa causalidade cria, né? Essa ideia, porque causalidade é ficção, né? Sim. Isso aí é interessante de pensar depois, né? É polêmico isso aí, né? Mas causalidade é ficção. Eu sempre falo isso para meus alunos, eles ficam malucos, cara. Nossa, isso aí... Quando eu falo disso, eu falo, cara, porque às vezes a causalidade que você cria só tem na sua cabeça, né? Não é verdade? Acho que a fenomenologia estudou muito sobre isso, assim, a crise das ciências europeias é um livro sensacional, quem quer saber disso, acho que vale a leitura. Não, é bem legal.